Olá pessoal, tudo bem? Hoje é dia de trazermos o comentário a mais uma das nossas enquetes dominicais do Instagram Leonardo Mota M _. Esse vídeo também estará salvo no YouTube no nosso canal Leonardo Mota. A enquete dominical nada mais é um caso concreto que trazemos para nós discutirmos no domingo, você lá no seu domingo de descanso, entra nos nossos stories e verifica lá um caso concreto para discutirmos licitação e contratos. Obviamente, nos últimos anos, com base na Lei 14.133, a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública. Tá bom? E durante a semana, nós traremos um vídeo semelhante a esse, trazendo nosso comentário, nossa opinião com a jurisprudência, com a legislação e a nossa interpretação. Logicamente, respeitando as opiniões contrárias, inclusive dos colegas que vêm discutir o tema no direct, no próprio domingo. Mas você que quer apenas participar, fica atento aos domingos, nossos stories, sempre trazemos uma enquete para você pensar sobre aquele caso concreto e marcar sim ou não, se é verdadeiro ou falso, se concorda ou se não concorda, tá? Então vamos à enquete da semana. Olha só, a enquete da semana veio tratar de um assunto muito interessante e bem discutível. Vou voltar aqui, bem discutido, que é a questão de há recurso nas contratações diretas, há recurso, há fase recursal nas dispensas de licitação, na inexigibilidade de licitação. E nós vamos trazer aqui um caso concreto, discutir com você, trazer a nossa opinião. Vamos lá. Olha só. Determinado órgão realizou dispensa de licitação para a contratação de serviço de desinsetização para as unidades administrativas do órgão. Após a realização dos procedimentos de seleção do fornecedor, inclusive do parágrafo 3º do artigo 75, o órgão selecionou a empresa A. Pois bem, surgiu a necessidade de contratar o serviço de desinsetização, desratização para as sedes administrativas desse determinado órgão. Lembrando que você não é obrigado a fazer a dispensa eletrônica lá da Instrução Normativa 67, a não ser que você seja um órgão federal, ou se você está utilizando recurso de transferência voluntária da União, você de município tem que fazer lá a dispensa eletrônica. Mas não sendo essa situação, você, município e estado, poderá não fazer a dispensa eletrônica se você não tem um regulamento próprio exigindo isso aí. Mas a lei traz o seguinte: sempre que eu for contratar por dispensa de licitação, com base no inciso 1º, com base no inciso 2º, preferencialmente, antes de definirmos quem é o contratado, nós deveremos divulgar o nosso aviso no nosso portal de transparência pelo prazo mínimo de 3 dias úteis. Preferencialmente, dar essa transparência à nossa seleção, está lá com base no parágrafo 3º do artigo 75. E o órgão fez exatamente isso, selecionando a empresa A. Uma das empresas concorrentes observou que a vencedora não apresentou nenhum dos registros em conselhos exigidos para a prestação do serviço e solicitado no termo de referência, e apresentou recurso / petição contra o resultado da seleção. Pois bem, foi selecionado, foi trazido regras no termo de referência, mas imagina lá que o termo de referência, logicamente, para prestar o serviço de desinsetização, a empresa tem que ter alguns registros em alguns conselhos, são 3 ou 4 conselhos que regulam essa atividade, que a empresa tem que ter algum registro em uma delas, e o termo de referência trouxe essa exigência. A administração pública, mesmo o termo de referência trazendo essa exigência, conforme a nossa enquete, selecionou a empresa A, que segundo lá um dos concorrentes, um dos fornecedores, então como é uma dispensa, não falamos em licitante, porque não é licitação, mas fornecedor, um dos fornecedores, de repente, pediu para ver o processo é transparente, o processo é público, tá? Pediu para ver o processo, conheceu como foi aquele rito daquela seleção, ou de repente conheceu por meio até da disponibilização de todo o processo no portal de transparência ou no Portal Nacional de Contratações Públicas, do PNCP, e observou que ela discordou da vencedora, de quem foi a vencedora, por ter observado na documentação apresentada pela empresa que a empresa não apresentou os registros no conselho exigido. E aí apresentou um recurso /
petição. E a nossa enquete pergunta: é possível tal procedimento para a dispensa de licitação? Veja só, a grande maioria, 72% dos colegas marcaram que sim. E está marcado em vermelho porque nós concordamos que sim, o procedimento é possível sim ocorrer da forma como nós trazemos a enquete. Mas importante, por isso que nós trazemos recurso barra petição. E vamos esclarecer, vamos trazer a nossa opinião sobre essa situação. Primeiramente, vamos lá ao artigo 165 da Lei 14.133, que trata exatamente do pós, né? Pós-habilitação, ou pós-julgamento, ou pós-inabilitação, e da fase recursal. Então, o artigo 65 prevê que dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem. E aí temos no inciso primeiro recurso no prazo de 3 dias úteis contado da data de intimação ou lavratura da ata em face de b julgamento das propostas, tá? Então, falando no nosso caso de contratação direta. O A, logicamente, é pré-qualificação, então não é o nosso caso, mas vamos lá. Julgamento da proposta, a linha B, e ato de habilitação ou inabilitação de licitante, C. Vejam, meus amigos, ato de habilitação ou inabilitação de licitante. Licitante só existe na licitação. Então, o primeiro raciocínio que nós seguimos é que, apesar da lei falar no artigo 165 dos atos, julgamento de proposta, habilitação e inabilitação, aparentemente, dentro da leitura da lei, da literalidade da lei, aplicaria apenas para licitação, porque a lei fala em licitante. Vamos mais à frente. No mesmo artigo, o parágrafo 1º prevê o seguinte: quanto ao recurso apresentado em face do disposto nas alíneas B e C do inciso 1º, quer dizer, julgamento de proposta do ato de habilitação ou inabilitação, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1º, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão. Primeira discussão, segunda discussão com relação a isso aí. Olha só, se eu sou um município, estado, e não estou obrigado a fazer a dispensa eletrônica, eu vou fazer aquele meu rito padrão processual, instruir o nosso processo com DFD, se for o caso, ETP, TR, pesquisa de análise de risco, projeto básico executivo. No nosso caso, já foi claro aí que havia um termo de referência. Vamos constituir o processo, né? Vamos formalizar o processo com base no artigo 72, observando a estimativa da despesa, tá? No inciso 2º, e aí seguir o rito completo. E imaginemos que esse órgão aí realizou esse rito, elaborou o DFD, o termo de referência, divulgou no portal de transparência pelo prazo de 3 dias úteis, fez a sua estimativa, foi no mercado buscar as empresas, e além disso, nós tivemos empresas, de repente, que mandaram, nesse prazo de 3 dias úteis, propostas. E aí, nessa análise, o órgão analisou e viu que a empresa A foi a vencedora, motivo pelo qual uma das concorrentes apresentou recurso barra petição. Veja só, esse rito processual da dispensa, da contratação direta, imaginemos uma inexigibilidade de licitação onde não há disputa, não existe uma sessão pública para que haja o cumprimento exatamente do que é tratado, que é exigido no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 165. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo de apresentação das razões de recursos contarão a partir da intimação da lavratura da ata. Então, vejam só, não existe uma sessão pública. Tá? Então, em regra, não tem a intenção de recorrer à dispensa de licitação. Nós temos visto alguns regulamentos, como por exemplo do Ministério Público da União, com a portaria 148, que rege a dispensa eletrônica, prevendo que lá tem a fase recursal, deve ser adotada a fase recursal conforme o artigo 165. Mas como isso vai ser realizado? Já que o Compras, pelo menos o portal de compras do governo federal, não tem fase, não tem um momento para intencionar e posterior fase recursal. Tá? Isso será feito no chat, será oportunizado a todos intencionarem no chat, um a um, a intenção de recurso, para em seguida ser aberta a fase recursal. Há quem defenda que sim,
Há quem defenda que se tiver uma dispensa, nesse caso aí, tivermos 10 empresas, o agente responsável pela condução da sessão deverá lá permitir ou consultar cada uma das empresas, porque o sistema só permite o licitante, o fornecedor se manifestar se você abrir um diálogo para ele, e aí ele pode se manifestar, pode apresentar intenção de recurso. Então, há quem defenda que isso tem que ocorrer, e aí, logicamente, se tem que ocorrer, tem que ser trazidas as regras do aviso de dispensa eletrônica. Então, tem que constar no aviso de dispensa eletrônica o rito da intenção de recorrer para que haja o recurso. Então, observando a lei, vimos aqui, a intenção deverá ser manifestada de forma imediata. Então, numa dispensa eletrônica, é até possível se defender que haja, sim, o momento do agente perguntar lá quem tem interesse. Mas na dispensa que não é eletrônica, onde não existe sessão pública, como será isso de forma imediata? Será após a divulgação do resultado no portal de transparência? Então, veja que talvez fique prejudicada essa questão de entender que há um recurso na dispensa de licitação, na inexigibilidade de licitação. Juntando-se a isso, nós temos aqui no próprio inciso 1º do parágrafo 1º, ao final, olha só, intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, o prazo contado das razões, né, e posteriormente contra razões será contado da data de intimação do ato ou da a lavratura da ata, ou na hipótese da adoção da inversão, né? Ou então do ato da habilitação e inabilitação, quando houver inversão de fases do parágrafo 1º do artigo 17 da ata de julgamento. Olha só, a própria lei está dizendo que a intenção de recurso, quando você houver inversão de fases, tá? Você vai intencionar pós julgamento, porque quando há inversão de fase, primeiramente há habilitação. Inversão de fase agora pela 14.133. Então vejam só, o parágrafo 1º do artigo 17 é adotado apenas para a licitação. O artigo 17 é o rito, aliás, da licitação. O artigo 17 é o rito da licitação. Não fala-se em contratação direta no artigo 17. Então, se nós observarmos o conjunto de informações do parágrafo 1º, tá? Do parágrafo 1º, inciso 1º, onde fala que a intenção de recurso tem que ser realizada de forma imediata, e a referência ao rito da licitação nos leva a entender que o recurso, a fase recursal, não existe para a dispensa de licitação. Nós não temos que abrir ou intencionar na sessão pública e abrir aquele prazo, 3 dias para recurso, 3 dias úteis, 3 dias úteis para recurso, 3 dias para contrarrazão, 3 dias úteis para o agente de se manifestar e 10 dias para a autoridade competente. Então, em regra, você não tem isso aí. Há quem defenda que tem, e nós aí entendemos o seguinte: se você defende que tem fase recursal, você primeiro vai ter que regulamentar como será essa fase recursal e tem que constar no aviso de contratação direta o rito. Tá? Então é muito importante se atentar para isso. Não adote a fase recursal na contratação direta se você não regulamentou como vai funcionar no seu órgão. Tá? Mas nós temos uma informação que é muito importante. Mesmo que entenda, como o nosso caso, entendendo que não tem fase recursal na contratação direta, você tem o que nós chamamos de direito de petição, o direito constitucional de petição, está aí no artigo 5º da nossa Constituição Federal, de 88, no inciso 34, quando ele diz lá, tá, que são a todos segurados, independente do pagamento de taxa, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, a nossa interpretação, concordando exatamente com 72% dos colegas que entenderam que sim, e mesmo que você entenda que não há fase recursal, qualquer fornecedor que participou da contratação direta tem o direito de peticionar junto ao órgão e discutir a legalidade daquele resultado. Então, voltando à nossa enquete, por isso que nós entendemos que sim, tá? Entendemos que sim, porque pelo menos o direito de petição o fornecedor tem. E alguém vai me perguntar, mas Léo, quanto tempo ele tem para apresentar essa petição? Não existe prazo. Olha só, não existe prazo. Então, você pode concluir uma dispensa de licitação hoje, analisou, declarou a empresa vencedora, seguiu para
homologar, adjudicar, homologar quem adota esse rito, né? Adjudicar o objeto ao vencedor da dispensa eletrônica, a inegibilidade, homologar o procedimento, seguir para a autoridade competente autorizar aquela contratação, e 10, 15, 20 dias depois, vir e receber um pedido de petição sobre aquela contratação direta, em virtude de algum concorrente entender que há uma ilegalidade. Tá, meus amigos? Então, independente de você seguir a corrente que existe fase recursal, e aí, como falamos, temos que ter um regulamento para a fase recursal, que esteja casado com o que a lei traz, com o artigo 165, tem sim qualquer fornecedor direito de petição. E aí, encerrando aqui a nossa conclusão, concordamos sim com 72% dos colegas. Tá? Há sim, qualquer fornecedor, a possibilidade de questionar uma dispensa de licitação, uma inexigibilidade de licitação junto à administração pública, e a administração pública é obrigada a responder, independente do prazo. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma boa semana a todos e até domingo com a nossa nova enquete dominical. Até mais.